Bom dia, povo de Deus. Bom dia, todos aqueles que amam a palavra do Pai. Bom dia, graça e paz para os irmãos. Como eu falei para vocês que hoje nós estaremos estudando, sobre a escrava de Naamã. É uma história muito curta, mas com um exemplo assim tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. O estudo, né? E o que ela passa para nós, o que ela nos ensina, o que ela nos ensina. No capítulo 5 de Segundo Reis, diz assim: Naamã, comandante do exército da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito conceito, pelo Senhor, dera vitória à Síria. O Senhor permitiu que Naamã vencesse e derrotasse Israel por causa da desobediência de Israel. Deus falou: eu vou dar a Israel na mão da Síria por causa da desobediência. Por isso que o Senhor fala que Naamã estava sendo gracioso diante de Deus. Ele era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, né? A menina era muito jovem, né? Talvez ainda uma adolescente, e eles faziam aquela eles observavam quem era muito bonito, quem era muito feio e quem era feio, né? E as pessoas que eram muito bonitas, mulheres que eram bonitas, eles levavam para a casa do rei, né? Levava para o palácio. E aqueles que eram feios, que eram, vamos dizer feio, mas que tinham ausência de beleza, eles eram levados para o campo para trabalhar. E essa moça, como Daniel, né, era muito bonita e foi trabalhar então com a mulher de Naamã, né, no reino, né, no palácio, no caso. E a história dela é uma história pequena, porém muito bonita. Você vai dizer assim, Iraildes, é uma história que todo mundo conhece, ela só uma frasezinha que a menina fez, e é uma frase que ela disse que ficou na história de todas as bibliotecas do mundo. Do mundo. Isso significa que eu e você precisamos aprender aqui. Não importa o lugar em que eu e você estejamos, o que importa é o meu e o seu comportamento, a minha e a sua comunhão com Deus. Você pode, como essa menina, ser escrava, sair da sua terra porque ela estava longe da sua família, estrangeira, porque foi levada para a Síria, aonde eles não tinham o mesmo idioma, né? Estava como escrava. Você imagina uma jovem, vamos tirar como uma jovem como as de hoje, que não faz absolutamente nada dentro de casa, né? Mal querem estudar, estudam até com má vontade, fazem tarefa escolar até com má vontade. Os pais têm que ficar ali brigando, insistindo para fazer as tarefas de casa.
não fazem nada, só querem ficar no celular, brincando, conversando com as amiguinhas e tendo a melhor roupa, o melhor sapato, tendo de tudo de bom. Como as jovens de hoje. Não gostam de lavar uma roupa, não gostam de lavar um prato, não gostam de ajudar os pais numa faxina. E de repente estoura uma guerra e essa menina que tinha todo esse luxo dentro de casa é levado para um outro país com idioma diferente para fazer o quê? Para ser faxineira, lavar banheiro, arear panela. Coisas que elas faziam era só destampar a panela e colocar comida no prato, porque a comidinha estava pronta. E agora essa moça, longe da sua família, estava sendo graxeira, sendo faxineira, lavando o banheiro, limpando o chão. Tudo aquilo que ela tinha na casa dela ficou para trás. Ficou para trás. Só que ela mesmo, nessa situação, ela não esqueceu do Deus de Israel. Do Deus de Israel. Deus sabe como é difícil esquecer o que aconteceu no passado. Em sua palavra, Deus nos dá diversos exemplos de mulheres com histórias difíceis. Mas mesmo assim, Ele usou cada uma delas de um modo muito especial. Somente um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo pode nos ajudar a enfrentar o passado. Ele remove a culpa, alivia a dor e nos dá santificação. Ela pode ter saído de sua casa, do luxo da sua casa, do conforto da sua casa, virou escrava, mas uma coisa que ninguém tirou dela foi a vida de santidade. A vida de santidade. A vida com Deus. A vida de comunhão com Deus. Então, isso é um referencial, irmãos. Isso é, assim, um estudo, um exemplo para que eu e você aprendemos. Não importa o que você está passando. Não importa aonde colocaram você. Você pode estar lá no fundo do poço. Né? Você pode estar lá, podem ter jogado você no fundo do poço. Mas com a vida de santificação, com a força do Deus que você serve, com Deus de Israel, traga água desse poço, saia do poço e traga água e dê ainda para essa pessoa que te jogou. Tá? Traga água e dê a água para essa pessoa que ainda te jogou. Né? Sem liberdade. Ela não tinha liberdade nenhuma. Porque escravo não tem liberdade. Nem de falar, nem de se expressar, nem de nada. Escravo coloca a mesa. Escravo, ele fica como se tivesse até invisível. Porque ninguém cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite. Ninguém cumprimenta escravo, não. Escravo naquela época, tá? E até mesmo na época do nosso Brasil, na época da escravidão, era assim. Os escravos, eles tinham que dar muita produção, mas porém era quase invisível. Era quase invisível. Apesar dessa história ser curta, um exemplo é claro de como Deus pode nos ajudar a superar o passado. Ele me ajudou a superar o meu passado e pode ajudar a superar o seu também. As experiências dessa jovem menina, Naamã, o comandante do exército da Síria,
Está no relato de Reis, como nós vimos. Ela era estrangeira. Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. Ela é estrangeira, escrava e abençoou um homem livre. A escrava sendo bênção na vida do livre. A escrava sendo bênção na vida do livre. Você pode ter, querido, vários problemas. Você pode ter diversos problemas. Mas não deixe de ser bênção na vida das pessoas. Você pode olhar para as pessoas e dizer: aquela pessoa é bem-sucedida, não precisa de mim. Precisa sim, precisa sim. Precisa de sua palavra de apoio, precisa de conhecer o seu Deus. Precisa de conhecer o seu Deus. Precisa de uma palavra de fé. Precisa de uma palavra de fé. Ela era filha de Abraão, né? E herdeira da promessa. Quando você tem a promessa de Deus sobre a sua vida, essa semana eu ouvi a pastora Márcia, um vídeo da pastora Márcia Perosini pregando na Santa Ceia, e ela falando algo que é muito bonito. Você não vai morrer antes que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Antes que elas se cumpram na sua vida. Não se preocupe. Iraí diz, mas o médico me deu um laudo de 6 meses. Não se preocupe. Deus pode fazer um reboliço desses 6 meses e virar 6 anos. 60 anos. Não importa. Não se preocupe com o laudo que o médico deu. Porque o laudo que nós devemos nos preocupar, né? E o laudo que nós devemos buscar é o laudo de Deus. Ele, a última palavra é dele. Isso sim é que nós devemos buscar em oração. A palavra de Deus. O que é que Deus diz a respeito daquele assunto? Como escrava servindo, ela estava forçada a trabalhar aonde não queria e fazendo aquilo que não desejava. Nem sempre a gente faz aquilo que a gente quer. Nem sempre a gente está no lugar que a gente quer, né? Eu não conheço, eu não vou dizer lugar dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil tem lugares maravilhosos, maravilhoso, principalmente a minha Bahia. Minha Bahia tem cidades que deixa qualquer cidade nos Estados Unidos no chinelo, de tão lindo que é. De tão linda que é a minha Bahia. Eu queria estar agora em Madre de Deus, debaixo de uma sombra, tomando água de coco, mas eu estou aqui na minha casa lavando roupa, por sinal, tá, queridos? Estou lavando roupa, tá? Minha máquina tá ali batendo roupa, tá? As condições, contudo, não interrompeu a vida dessa menina. Embora a terra era distante, a idade dela ela era muito jovem, mas ela era ousada, motivada, tá? E o texto diz que ela era expressiva. Ela não ficou frustrada por ter sido levada como escrava, porque ela tinha consciência de que ela tinha sido levada como escrava, não só ela, mas toda a família. A Bíblia não fala da família dessa moça, a Bíblia não fala dos pais dela, mas ela simplesmente não ficou frustrada. Ela não ficou frustrada. Ela simplesmente, com certeza, ela deve ter dito dentro no espírito dela, na oração dela, deve ter dito: eu estou aqui
por causa da desobediência da minha nação. Eu estou sofrendo e pagando um preço, né, por causa da desobediência da minha nação. Deus falou para o povo de Israel: não se misture com mulheres e com homens de outras nações. Mas o meu povo, o povo de Israel sempre se misturava. Os homens casavam com mulheres estrangeiras, as mulheres casavam com homens estrangeiros, e começavam a idolatrar os ídolos daqueles maridos, daquelas esposas, e aquilo trazia em Deus um aborrecimento tremendo, de Deus chegar para o rei Naamã e falar: eu vou dar Israel na sua mão. Você vai chegar derrubando tudo e vai levar o povo como escravo. Irmãos, Deus usa até o ímpio para nos corrigir. Para nos corrigir. Pastor Iraildes, essa palavra é muito forte. Cuidado, para que Deus não esteja usando o seu chefe ímpio, o seu chefe idólatra, o seu chefe prostituto, tá? O seu chefe adúltero para corrigir você, servo do Senhor, serva do Senhor, por causa da sua desobediência e o seu comportamento dentro da empresa. Dentro da empresa. Porque Deus colocou você ali como luz do mundo, como sal da terra. E o seu comportamento tem que ser um comportamento de servo. De servo. Você não pode se misturar. Você não pode, mas é porque a gente tem que ser comunicativo. Você ser comunicativo é uma coisa. E você se misturar com a conversa e com os assuntos de pessoas ímpias, de pessoas que não conhecem a palavra de Deus e não sabe que quem senta na roda dos escarnecedores, quem senta numa roda e começa a falar sobre alguém que está ausente, é pecado. Se você fizer uma rodinha e você começar a falar sobre alguém que está ausente, é pecado. É pecado. Não sente na roda dos escarnecedores. Você acha que as pessoas que sentam numa rodinha para falar sobre a política, eu sou o lado direito, sou o lado esquerdo, eu sou do meio. Você acha que isso não pesa na balança de Deus? Pesa. Se tem alguém, você senta numa roda e as pessoas começam a falar mal e amaldiçoar o novo governo, saia. 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 Não fique na roda dos escarnecedores. Não fique. Mas é porque eu estou defendendo. Não fique. Não fique. Saia. Porque a sua opinião agora não vale em nada. Em nada, 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 nada. O que você acha que é certo, o que você acha que é errado, não vai influenciar em nada no novo governo. Tá? Então, do mesmo jeito que aquela escrava de Naamã, o que ela reclamasse, mas lá na minha casa eu não lavava prato. Aqui você tem que lavar, porque aqui você é escrava. Na minha casa eu não limpava chão. Aqui você vai limpar, porque aqui você é escrava. Mas ela não. Ela sabia que ela estava ali, né? Sofrendo consequência
do pecado de toda a nação. Então, a única coisa que ela fez foi guardar o Deus de Israel, obedecê-lo e continuar tendo uma vida de santidade. De santidade. Ela estava cheia do amor de Deus, diferente do profeta Jonas, que se revoltou contra Deus, achando que Deus estava sendo injusto em querer salvar aquele povo. O profeta Jonas achou que Deus estava sendo injusto em querer salvar Nínive. Nínive merece ser condenado e não me use como profeta para querer dar livramento àquela nação. Diferente de Jonas, essa moça estava cheia de Deus. Estava cheia de Deus. O que eu puder fazer para mostrar o Deus de Israel, eu vou fazer. Primeira oportunidade que Deus me der, eu não vou perder. Eu vou falar do meu Deus. Eu vou falar do meu Deus. Vou falar do Deus, vou falar dos feitos do meu Deus. Dos feitos do meu Deus. O versículo, querido, 3. Eu acredito que em um momento na cozinha, né? Ela observava, porque ela que lavava a roupa de Naamã, via aquelas roupas suja, cheia de daquele sujeira da enfermidade, né? Pus, casca, porque ele estava leproso, né? E ela tinha que, às vezes, lavar ou até mesmo queimar aquela roupa. Mas ela via a lepra daquele homem. Ela via, não tinha como ele esconder dentro da casa dele a lepra. Fora, ninguém via, mas dentro da casa dele, ele tinha que tirar a armadura de soldado e a família via. E ela também via. E com certeza, em algum momento em que ela estava na cozinha, fazendo algum preparo ou cuidando de alguma criança, em algum momento houve um diálogo entre ela e a esposa de Naamã. Porque ela, como escrava, ela não podia entrar em qualquer assunto. Não. Foi quando ela falou no versículo 3, e disse à sua senhora, tomara, né, que o meu senhor estivesse diante do profeta em Samaria. Ela falou assim, olha, eu desejaria, seria muito bom, né? Ou seria seria perfeito, né? Se Naamã, o meu senhor, tivesse em Samaria. Ela poderia, com raiva, com ira e com vingança, dizer, eu quero que ele se ferre. Eu quero que ele morra, porque ele destruiu a minha cidade, ele destruiu a minha casa. Eu nem sei onde é que estão os meus pais, eu quero que ele se exploda. Mas ela não. Ela, com toda humildade e amor de Deus, ela disse, olha, se o meu senhor tivesse em Samaria, ele iria
ser restaurado dessa lepra. Ele iria ser restaurado dessa lepra. Essa jovem mostrou quão firme era a fé dela no Senhor. Ela possuía convicção e certeza de que o Deus de Israel tinha poder de curar Naamã. Ela tinha certeza, ela tinha convicção que Deus de Israel tinha poder de curar Naamã. Ela disse: eu desejaria que o meu Senhor estivesse em Samaria. Por que você gostaria que ele estivesse, que o meu marido estivesse em Samaria, aonde é a sua nação? Foi diz que ele destruiu. Como é que você gostaria que ele estivesse lá? Ela disse: porque lá em Samaria ficou o profeta Eliseu. Eliseu não foi levado a cativo. Só foi levado a cativo os desobedientes. Mas o profeta ficou. Porque foi o profeta que foi usado por Deus em dizer: Deus vai dar vocês na mão dos assírios por causa da desobediência e rebeldia e idolatria de vocês. Então o profeta está lá. A esposa de Naamã deve ter ficado maravilhada com aquela menina, porque ela nunca tinha visto alguém sendo tão generosa, uma escrava tão generosa, tão generosa. Ela era uma menina cheia de ousadia. E essa ousadia era determinada por Deus, porque ela não esqueceu: eu sou escrava, mas o meu espírito é livre. O meu corpo pode estar sendo escravizado, mas eu sou livre para adorar o meu Deus. Eu sou livre. Você pode, querido, estar sofrendo por alguma enfermidade. Alguma coisa pode estar escravizando o seu corpo. Alguma enfermidade pode estar fazendo você ser escravo. Você pode estar em uma cama, em uma cadeira de roda. Você pode estar em qualquer outra coisa, fazendo qualquer outra coisa que faça com que você se sinta escravizado. Mas deixe seu espírito livre para você adorar a Deus. Converse, tenha amizade com o amigo Espírito Santo. Tenha amizade com ele. Tenha amizade. Os escravos geralmente eram limitados a falar com os seus senhores. Mas no versículo 3, nós vimos que a menina conversou, dialogou com a sua senhora com autoridade de Deus. Com autoridade de Deus foi que ela conversou com a sua senhora. Conversou com a sua senhora. E preste bem atenção, você que está aí me acompanhando, é por isso que eu digo, vocês que amam a palavra de Deus, porque nem sempre as pessoas amam, gostam, levam a Bíblia para a igreja, mas não têm familiaridade com a Bíblia. A continuação do versículo 3.
Ela falando que tomara que o meu Senhor tivesse em Samaria, que ele seria restaurado da sua lepra. No versículo 4, então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou uma jovem da terra de Israel. Naamã, quando ouviu a esposa dele contar esse relato, foi para o rei da Síria e contou e disse, olha, uma das minhas escravas falou que lá em Israel tem um profeta que pode me curar. Eu quero voltar para Israel para ser curado, voltar curado. E aí é o que eu acho bonito. O rei da Síria, mandou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel ficou em pânico, ficou apavorado. Como eu sou Deus para curar Naamã, eles querem outra guerra. Eles querem terminar de destruir Israel. Porque eles chegaram e levaram o povo cativo, mas ainda deixou o templo em pé, ainda deixou a minha casa em pé, ainda me deixou como rei em Israel. E agora ele quer destruir totalmente. Mas aí Eliseu falou assim, deixe que ele venha. Deixe que ele venha. Pode deixar ele vir. Pode deixar. Porque essa causa é de Deus. Essa causa é de Deus. Essa causa não é do homem. Não é o homem que vai resolver esse problema, mas é Deus. Essa causa é de Deus. É Deus que quer revelar o milagre dele. É Deus que quer revelar a bondade dele. E Naamã foi para Israel. E ele levou muitos presentes, muitos. Ele levou muitos presentes. Levou um absurdo de prata, de ouro, roupas de festa. Ele levou um absurdo. Um absurdo. E tendo ido o rei a Israel, vendo a carta, ele ficou tão desesperado que rasgou sua roupa. Porque o homem, quando ele não tem Deus e ele passa pelo momento de dificuldade, ele se desespera, né? Se desespera porque perde a sua fé e a sua confiança em Deus, não acredita que Deus é capaz de fazer o que ele diz que faria. Eu sou Deus do impossível. Eu sou Deus do impossível. Sou Deus do impossível. Para confirmar que tudo isso realmente aconteceu, Jesus se refere à história em Lucas 4:27. E havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Havia muitos profetas, havia muitos leprosos, mas nenhum foi curado como Naamã, o sírio. Havia muitos, mas nenhum. Porque nenhum tinha fé e não teve o privilégio de encontrar uma moça daquela para falar que Israel tem um profeta para fazer o milagre
através de Deus, né? Isso é maravilhoso. E quando Naamã, chegando ao profeta Eliseu simplesmente ficou tranquilo, porque sabia que aquela obra seria de Deus, para Deus ser exaltado. Falou para Geazi, Geazi chegou e falou, Eliseu, o Naamã chegou, o general da Síria, chegou e está aí para falar com você. Ele falou, não precisa falar comigo. O que vai acontecer com ele, não sou eu que vou fazer, é Deus. Fale para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. 7 mergulhos no Rio Jordão. Foi isso que... Olha, irmão, era uma distância absurda. Era como se eu saísse daqui de Ipatinga e fosse para o Pará. Uma distância absurda. Montada em um cavalo. Chegando lá, com tanta expectativa de conversar com o profeta, e o profeta colocasse óleo e orasse sobre meu corpo, né? Porque essa era a expectativa de Naamã. Essa era a expectativa de Naamã. Simplesmente, Eliseu falou para ele, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes. Aí Naamã ficou aborrecido, ficou frustrado. Porque quando uma pessoa de alta patente, uma pessoa da alta sociedade, ela é colocada no mesmo nível que uma pessoa que ela acha inferior, ela fica frustrada. Fica frustrada porque ela quer ser tratada como tal. Quer ser o primeiro. Sentar no melhor lugar, na melhor cadeira, na melhor posição, quer ser tratado como rei. E Naamã foi tratado por Eliseu como um leproso qualquer. E Naamã falou assim, eu conheço rios melhores do que esse. Eu conheço. Tem o rio Abaná, tem o rio Fafá, os rios de Damasco. Tem rios melhores do que esse para eu poder tomar banho, mergulhar. Mas Eliseu falou, não. Se você quiser o milagre, é aqui no Jordão. 7 vezes. Não é 6 e nem é 8. 7 vezes. O número da perfeição de Deus. O número da perfeição. É o número da perfeição. Outra vez. Só que agora foi um dos soldados dele. E com certeza esse soldado também era um homem de Deus. E falou, meu senhor, se ele mandasse você fazer alguma coisa impossível, você não faria? Você não faria? Ele mandou você simplesmente descer 7 vezes no rio. O que custa? Aquele rapaz, ele podia até ser degolado, perder a vida dele por dar esse conselho
para Naamã, impedia Naamã para ser humilde. Seja humilde pelo menos uma vez na sua vida, rapaz. Ele deve ter dito para Naamã, seja humilde pelo menos uma vez. Tenta ser humilde pelo menos hoje. Pelo menos hoje, pelo menos agora, seja humilde. E Naamã, então, tirando sua roupa de general, tirando sua roupa de sua alta patente, ficando nu, o que era uma vergonha, né? Se despir diante das pessoas, porque ele estava diante ali da sua guarnição, tirar a roupa, mergulhar a primeira vez e não ver que nada acontecer, mergulhar a terceira vez, quarta vez, nada aconteceu, né? Mas na sétima vez, versículo 7, tendo ido o rei, acaso o rei falou que ele não era Deus para fazer aquela cura? Tudo bem. Naamã foi, então, a Eliseu. Eliseu mandou o mensageiro dele, que era Geazi, falar para ele mergulhar 7 vezes. E ele falou, não é porventura o rio Abanã e Farfã e os rios de Damasco melhores do que os rios de Israel? Não poderia eu lavar-me neste rio sujo? Eu vou entrar nesse rio sujo, poluído. Você tá de brincadeira comigo, né? E ele voltou indignado. Foi quando um oficial falou para ele, meu pai, meu senhor, se ele pedisse alguma coisa difícil, você não faria? E ele pediu tão somente para que você mergulhasse 7 vezes nesse rio. Seja humilde, pelo menos hoje, pelo menos agora. Lava-te e fica limpo. Então mergulhou Naamã no rio Jordão 7 vezes, consoantemente. Ou seja, ele contava a palavra do homem de Deus, e a carne de Naamã ficou limpa como a pele de uma criança. A pele de Naamã, por causa da humildade, da obediência dele à palavra de Deus e à palavra do profeta, ficou limpa como a de uma criança. Ou seja, se Naamã tivesse a minha idade, 55 anos, ele saiu com uma pele de uma adolescente, sem ruga, sem mancha. Se ele tinha cabelo grisalho, né? O cabelo dele saiu pretinho. Ele saiu um homem perfeito. Querido, quando a gente faz as coisas de Deus, obedece à palavra de Deus, muitas coisas acontecem. Primeiro que a Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Formoseia o rosto.
E às vezes tem irmã que faz assim para mim. Pastor Iraildes, hoje você não fez o vídeo. Por que você não fez o vídeo hoje? Eu disse, ô irmã, é porque eu não estava me sentindo legal. A minha coluna estava doendo, então eu tomei o comprimido, o Paco, e o Paco me deixa meia sonolenta e eu não estava bem. Ou seja, a dor também deixa o rosto abatido. Mas um coração, né, alegre, formoseia o rosto. Formoseia o rosto. Então hoje eu fiz essa live porque hoje você está vendo o meu rosto bonito, porque hoje eu estou sem dor, amanheci sem dor, meu coração está alegre em Cristo, então o meu rosto está formoso em Cristo Jesus, porque nós temos a beleza do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, essa é a nossa palavra de hoje. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que você, aonde quer que você trabalhe, aonde quer que você esteja, você seja bênção na vida de alguém. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar você. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Deixa Deus usar você. E você vai ver que a sua história vai explodir aquilo que você fez por alguém. Deixa Deus te usar. Deus te abençoe. Graça e paz. Um beijo no coração. E Deus te abençoe.